Se você é professora já há muito tempo, esse vídeo aqui é para você. Se você está começando agora, está nos primeiros anos dentro de sala de aula, não perde esse vídeo aqui por nada. Você não vai encontrar um vídeo parecido por aí, eu tenho certeza. Eu sou a Lidy Barros e eu quero compartilhar com você o que você precisa estar atenta quando estiver lendo um livro, para que ele te mostre os sinais do direcionamento aí que você precisa dar e pode dar à sua carreira, seja no início, no meio ou no final dela. Em muitos momentos nós nos perguntamos, né? Como é que eu faço para impactar mais? Que caminho eu dou? Que direção eu dou para a minha profissão? Como é que eu faço para ajudar as pessoas que estão fora da sala de aula? Como é que eu faço para fazer mais diferença na vida dos meus alunos? Porque pode ser que isso esteja acontecendo com você. Você esteja dentro de sala de aula querendo impactar mais os seus alunos, mas também pode ser que você esteja já querendo ajudar quem está fora e tá tudo bem. Os livros, eles trazem sinais a respeito dos nossos valores, dos nossos talentos. E eu quero que por meio desse vídeo você identifique isso nas suas leituras. Considerando especialmente quais são os sinais que os livros trazem e quais são os sinais que você tem aí dentro que se casam com o que os livros estão apontando. Quando você descobre isso, gente, é mágico. Aí você pode tomar decisões assertivas, você pode dar direcionamento que se você não tivesse essa resposta seriam muito mais difíceis. Então vamos lá. O primeiro livro que me trouxe o primeiro sinal, como você já viu aí na capa do vídeo, é esse livro aqui, A Árvore Generosa. Não sei se você conhece, já trabalhou com seus alunos ou já ouviu falar, mas esse livro aqui me impactou muito no início da minha carreira, muito mesmo. Se alguém me perguntar hoje, né, qual o livro infantil que você mais recomenda, que você mais ama, eu vou dizer A Árvore Generosa. Eu quero contar pra você qual foi o sinal que eu tive por meio desse livro e como que isso aconteceu. Trabalhando numa escola inclusiva, um dos meus papéis como estagiária era preparar as atividades para os alunos ali que tinham bastante dificuldades. E eu tive um suporte muito bom de professoras muito competentes e eu amava fazer esse trabalho. Um dia eu peguei esse livro e fui apresentar, né, fui contar essa história para um dos meus alunos, que eu vou chamar aqui de Gui. Eu falei, Gui, eu vou te contar uma história e depois nós vamos fazer uma atividade. O Gui estava no segundo ano, é um aluno que teve muita dificuldade na alfabetização, tinha dificuldade ainda de escrever o seu nome, a letra dele não era compreensível, ele tinha dificuldade de entender os comandos das atividades, ele não conseguia compreender os textos, enfim, era um acúmulo ali de muitas dificuldades. Não sei se ele tinha laudo ou não tinha, isso pra mim pouco importa, nunca me baseei em laudos. E eu falei, bom, vou apresentar esse livro aqui pro Gui. E comecei a contar essa história. Não sei se você sabe, mas aqui a Árvore Generosa conta a história do amor, né, de uma árvore por um menino. E só tem esses dois personagens na história. E mostra que toda vez que o menino precisava da árvore, ele ia lá e encontrava alguma coisa nela que atendesse, né, a sua necessidade. Então ele pegava as folhas da árvore e criava coroa de rei, ele usava a árvore para se balançar, ele usava a árvore para se alimentar, comia as maçãs, ele subia a árvore para subir, né, subir no tronco da árvore, brincar, enfim. E o livro vai mostrando que a árvore se sentia muito feliz em ter o que oferecer para esse menino. E o menino vai crescendo, as outras fases da vida vão chegando, ele se torna adulto e a árvore continua tendo o que oferecer para ele. Até que ele fica idoso e como idoso a árvore ainda tem o que oferecer para ele. Quando eu contei essa história aqui pro Gui, no final o Gui estava com os olhos cheios de lágrimas. E ele falou assim para mim, Lidy, essa história é muito triste. E ele tava triste por um lado e eu tava felizona do outro, né? Assim, a gente tava de frente um pro outro e eu ficava assim, gente, eu não tô acreditando que o menino que não conseguia compreender o comando de uma atividade, né? Não conseguia entender uma frase, às vezes, de uma atividade que ele precisava realizar, ele tinha compreendido exatamente a mensagem principal desse livro. Isso tocou o coração dele. E eu falei assim, ele entendeu com o coração. Essa história é bacana, o que fica para nós, né, na nossa prática, na nossa correria é isso. Eu fiz uma atividade que despertou o melhor do meu aluno e ele se conectou e ele entendeu. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o sinal. Qual o sinal que esse livro estava me mostrando? E aí você transfira isso para a sua vida e perceba quais são os sinais que os livros que você tem lido têm trazido para você. O sinal principal que esse livro me trouxe foi
o meu talento. Preste atenção nisso aqui, porque na época eu não tive clareza para entender isso e eu não tive ninguém para falar para mim o que eu tô falando aqui para você. Eu não tinha ninguém com essa experiência e com essa visão para que eu me fizesse enxergar da forma que eu tô falando aqui com você agora. O fato de eu criar aquela atividade, o fato de eu ter tanta facilidade de criar aquelas atividades, o fato de eu provocar nos meus alunos, né, o interesse, provocar as emoções de forma que eles se conectem com o que eles estavam fazendo, o fato de eu me sentir muito feliz quando eu trabalho com emoções, revela o meu talento. Naquela época eu não percebia isso, mas o meu talento em desenvolver pessoas, em considerar as emoções das pessoas para que elas se desenvolvam, era muito nítido. Era nítido para quem? Não sei, só não era nítido para mim, mas o livro estava me sinalizando isso. Hoje eu sou coach emocional. Eu ajudo as professoras a alcançarem suas metas, fazerem as mudanças que elas querem nas suas carreiras, enfim, mas considerando as suas emoções também. Olha, gente, passaram-se, sei lá, 15 anos para eu começar a trabalhar como coach emocional. Se eu tivesse dado atenção para aquele sinal, eu teria, de repente, conduzido a minha carreira toda já nessa direção. Então esteja atenta. Quando você estiver lendo um livro, ok, tem a mensagem do livro que é importante, tem a forma como você usou o livro que é importante, mas nesse vídeo aqui eu quero que você considere como ele se conecta com você. Esse tipo de educação para a vida é o que me move, seja dentro da sala de aula ou fora da sala de aula. Quando uma professora vem me procurar, ela tem que entender qual é o sentido do que ela quer para a vida dela, ela tem que entender qual é a realidade dela hoje, quais são as emoções que estão por trás do que ela tem vivido hoje. Só que há 15 anos atrás isso não era tão nítido para mim, mas esse livro estava me dando os sinais. Então é nesse sentido aqui que você precisa estar atenta. O que move teu coração? Quando você está lendo um livro, o que te desperta ali dentro? O que aquele livro aponta que você ama fazer, que é fácil para você? Isso tem a ver com o seu talento, um talento específico. Quando eu olho para mim como professora, quando eu só estava dando aula, igual todas as professoras dão. Mas quando eu olho para o meu talento, dentro e fora da sala de aula, é desenvolver as pessoas em considerando as emoções que elas sentem. Desenvolver as pessoas, gerar transformação nas pessoas por meio das emoções. Então, assim como eu gerei transformação no Gui, lá por meio de uma atividade, são as transformações que hoje eu venho gerando por meio dos meus processos de coach, dos treinamentos, atendendo as professoras, tá? Então, ficar claro isso para você? Esteja atenta. Quais são os sinais que os livros que você tem lido têm deixado? O que te marcou? O que você não esquece até hoje? Por que você não esquece isso? Será que isso não tem a ver com um talento que está aí dentro de você e que você precisa dar mais atenção, direcionar sua carreira nesse sentido? Pensa sobre isso, tá bom? Como é importante saber os nossos valores. Normalmente nós falamos sobre os valores universais. A ideia de justiça, honestidade, família, respeito, são valores universais, importantes para a nossa convivência? São. Agora, outra coisa é nós começarmos a pensar quais são os nossos valores pessoais. Todos nós temos um pouco de todos os valores, claro. Agora, para algumas pessoas, alguns valores vão ser muito mais evidentes, muito mais fortes. Particularmente, eu adoro essa parte do meu trabalho, que é quando as professoras identificam quais são os seus valores. São os nossos valores que nos ajudam a tomar as melhores decisões relacionadas à nossa vida pessoal ou profissional. Então, recentemente eu atendi uma professora que descobriu, né, por meio da nossa sessão, que ela tinha um valor forte do humor. E depois eu vou falar pra você um pouquinho qual foi o ganho dela, né? Como foi importante ela descobrir que ela tinha esse valor. Mas naquele momento ela falou assim, é mesmo, Lídia, é verdade, eu tenho o valor do humor. Só que, no mesmo momento ela pensou assim, nossa, mas humor? Mas o valor da justiça é tão mais bonito, né? Não é mais importante ter o valor da justiça do que do humor? E aí não tem essa medida, né? Não tem aí essa comparação do que é mais e o que é menos. É o seu valor pessoal, que é importante para você. E aí, voltando para os sinais dos livros, eu quero compartilhar com você como foi que eu descobri algum dos meus valores por meio do livro. Eu estava indo na faculdade de educação e eu tive acesso, na verdade, não foi nem um livro inteiro, foi um capítulo do livro que já começava com uma ilustração. E eu sou muito visual.
Então aquela ilustração me impactou, que foi uma ilustração de Francesco Tonucci, um italiano, pedagogo, ilustrador, um crítico também e um defensor das crianças. Era a ilustração de uma fábrica composta ali por crianças, onde as crianças já entravam na fábrica por meio de uma esteira rolante. Gente, eu vou buscar essa imagem para mostrar aqui para vocês. Uma imagem simples que eu nunca mais esqueci. Eu não lembrava nem qual era o nome do autor. Recentemente eu passei por uma feira de livros, aí me identifiquei com esse livro aqui, ó, Quando as Crianças Dizem Agora Chega, e folheando o livro é que eu fui percebendo a semelhança no traço das ilustrações. Eu falei, nossa, então o nome daquele autor é Francesco Tonucci, que eu nem lembrava mais. No meio de uma imagem, eu tive o sinal de 2 valores importantes para mim. O primeiro, liberdade. Tenho pavor de pensar na ideia de ter um aluno que não consegue se expressar, de um aluno que tem que sair formatado para o mercado de trabalho. Isso me incomoda profundamente. Como eu falei antes, os nossos valores, eles guiam nossa forma de pensar, nossa forma de agir. E liberdade para mim é algo muito importante. Dar liberdade hoje para as professoras entenderem que elas podem atuar onde elas quiserem, que elas podem criar possibilidades de atuação. O meu valor de liberdade está hoje dentro do meu trabalho como coach, como também esteve no meu trabalho como professora. E um segundo valor, que foi o da criticidade. E nós ficamos um pouco assim, né? Ai, não posso criticar a educação, eu sou professora. Como se nós estivéssemos nos criticando. Mas isso aí vai ser um assunto para outra hora. Nem todo mundo tem essa facilidade de ter um ponto de vista crítico a respeito de algumas coisas. E nós sentimos até um certo desconforto nisso. Estou criticando a educação, mas eu sou produto da educação, né? E aí eu já penso o contrário, justamente por ser produto aí mesmo é que eu posso criticar. E olha aqui, nesse livro, que não é o livro onde tem a ilustração que eu mencionei antes, esse aqui já é um outro, olha essa ilustração aqui que o Francesco Tonucci também traz no seu livro. A criança dizendo, né, para a mãe, ir a pé é muito bom, para a escola um pouco menos. Claramente essa criança está dizendo que ir para a escola não é tão bom assim. Ir para a escola a pé, conversar com a mãe é legal, mas ir para a escola não é tão legal assim. Então todos os autores vão ter esse nível de criticidade? Não, esse aqui tem. E esse é um valor importante para mim também. Só que naquela época eu não tinha nem noção do que eram os valores, eu não tinha noção da importância disso. Então, quando você sabe quais são os seus valores, você consegue identificar o que é importante para você, que decisões você vai fazer que vão atender aos seus valores. Essa professora que eu falei a respeito do humor, em dado momento, quando nós estávamos na sessão, ela falou assim, agora eu estou entendendo por que eu estava tão insatisfeita com as minhas aulas, por que eu estava tão chata com os meus alunos. Eu não estava praticando o humor, a minha turma, minhas aulas não estavam bem humoradas. Então, se a pessoa tem o valor do humor e ela não consegue levar isso para as aulas dela, ela não vai ficar satisfeita, ela não vai ficar realizada, ela não vai ficar feliz. Se eu tenho o valor da liberdade, eu não posso criar, eu não posso me expressar, eu não vou ser feliz naquele trabalho. Se eu tenho o valor da criticidade, eu vou trabalhar num lugar onde todo mundo tem que pensar igual, eu vou ter dificuldade, aquilo não vai me fazer bem. Então esteja atenta aos seus valores, o que é que te incomoda, o que é que te provoca, quais são os valores que estão por trás disso que os livros estão te sinalizando. Eu espero que você esteja entendendo, compreendendo até aqui a importância de estar atenta a esses sinais. A importância de identificar os sinais de dentro se conectando com os sinais de fora. E o quanto isso pode ser determinante para a sua vida pessoal e profissional. Os 2 exemplos que eu trouxe aqui estão relacionados ao início da minha formação, quando eu nem era uma pessoa leitora, sabe? Não era. Então hoje você pode pensar assim, Lídia, mas eu nem leio tanto assim, não tem problema. Identifica as coisas que já te marcaram, de repente não foi num livro, mas foi numa revista, foi numa reportagem, foi numa conversa com alguém. O que ali apareceu relacionado aos seus talentos? O que apareceu ali relacionado ao que você defende, ao que é importante para você, aos seus valores? E o exemplo que eu trago agora está relacionado já a uma situação mais recente. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu decidi que eu queria uma mudança, né, na minha profissão, eu queria impactar mais, eu não sabia exatamente que tipo de mudança eu precisava e eu comecei a buscar respostas. E onde foi que eu achei resposta? No livro, o sinal estava ali bem claro.
Eu entrei numa livraria e eu falei, eu quero achar alguma coisa que vai me dar um norte, que vai me ajudar a dar uma direção. O que eu faço com a minha carreira? Como que eu uso os meus talentos? Eu vou continuar sendo uma educadora? Não vou? Vai ser dentro da sala de aula? Não vai ser? E o sinal que eu recebi não veio de um livro da área de educação, veio de um livro da área de empreendedorismo. O que eu quero que você perceba aqui? Com quais histórias você se conecta? Quem são as pessoas que você admira? O que tem na história delas? O que está na história dessas pessoas pode ser um caminho para você, algo para você buscar para sua vida também. Então essa pessoa que você admira construiu a história dela. E qual é a história que você quer construir? É uma história semelhante a essa? É uma história que vai te dar ali um suporte, vai te dar uma inspiração para que você trilhe o seu próprio caminho? Então, quando eu comprei aquele livro e comecei a ler, inclusive sobre críticas à educação, eu pensava assim, nossa, então não sou só eu que penso dessa forma. Então as ideias que eu tenho fazem sentido. Se essa pessoa conseguiu alcançar isso, então eu também consigo, né? Então as histórias que você admira, elas vão trazendo para você um caminho. Como dizem, né? O sucesso deixa rastro. O que significa o sucesso deixa rastro? Teve alguma coisa ali que aquela pessoa fez, tem uma forma de pensar daquela pessoa que fez ela chegar ao sucesso, que fez ela chegar onde ela queria. E ela deixou um rastro, é você seguir esse rastro. Então perceba isso, quais são as pessoas que você admira nos livros, quais são as histórias que te encantam, que te inspiram. Perceba que de repente esse aí é um caminho, um direcionamento para sua carreira. Fica claro isso pra você? Eu quis muito gravar esse vídeo aqui porque eu considero que é muito importante isso que eu tô falando pra você. Nós vimos aqui sinais que os livros nos dão relacionados aos nossos talentos, aos nossos valores e às transformações que nós desejamos. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha com outras professoras, deixa sua curtida aí, mas o seu comentário também. Eu faço questão de saber o que você achou desse vídeo, tá bom? E a gente se vê num próximo. Um beijo, tchau, tchau!